Então sejam muito bem-vindos a mais uma das conversas do confinamento. Hoje tenho aqui a Flávia Gouveia. Olá, Flávia, muito obrigada por teres aceito este desafio. Obrigada eu pelo convite. Já estamos assim numa fase de sair do confinamento que acaba por ser assim com mais alegria, porque o sol brilha e já podemos andar mais à vontade na rua. Eu já disse que se eu continuar as entrevistas vou ter que pôr lá a dizer desconfinamento, não é? Desconfinamento, Até, exato, até já deveria ser considerado que estamos a desconfinar agora, não é? Há esplanadas, há sim, museus sim. abertos. Bem que o cuidado tem que continuar, o cuidado tem que se Sim, manter. isso é Sim, sempre, não é? Nós vamos ser alvo de estudos históricos, psicossociais, sim. sociológicos, antropológicos durante, não sei, mil anos. Os próximos 20 anos, pelo menos, sim. Isto é um fenómeno que está a É acontecer. verdade, é verdade. E na verdade, eu encontrei a Flávia no Instagram, foi até uma pessoa que já te seguia há mais tempo, que me sugeriu, disse assim: Olha, devia de ser interessante teres esta mulher nas tuas conversas de confinamento, tu és coach, eu já tive aqui várias coaches, mas eu costumo dizer nenhuma é igual, porque Não, tem muito não, não a ver sei. com todas as ferramentas e todo o percurso que vocês tiveram na vossa vida e, portanto, todas vocês trabalham áreas diferentes. Eu acho isso interessantíssimo. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu acho que há uma ideia muito preconceituosa de que, isto agora é só coach, não é? Parece que eu ouço imensas pessoas a dizerem isto e é uma mentira. Portanto, toda a gente trabalha uma área diferente e temas diferentes e são muito personalizados Sim, o nos trabalho que é atendimentos e feito. o trabalho que Sim, vocês fazem. Olha, sim. se calhar vou-te pedir, como peço a todas as entrevistadas, para fazeres aqui uma pequena introdução, dizendo quem é Flávia. Boa pergunta. Eu acho que, no caso especificamente do coaching, respondendo um pouco ao que estavas a dizer, de haver muitos coaches, eu confesso que eu acho que noto isso mais nos últimos 4, 5 anos, porque quando eu comecei, não, quando eu comecei era um alien que ninguém sabia o que era a minha profissão. Por isso, de Quando é que certa começaste, Flávia? comecei há 10 anos atrás, e há 10 anos atrás o coaching ainda era uma ferramenta que usava, só que não tanto como agora. Agora é muito comum qualquer pessoa ter um coach numa área da sua vida que precisa uma mudança. Há 10 anos atrás, não. Há 10 anos era muito focado nas empresas, no business e não tanto a nível pessoal. Já se falava, mas ainda era assim, em Portugal, principalmente no Brasil, não, que o Brasil já há muitos anos, e nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas em Portugal não. Em relação a mim, bem, eu sou madeirense, às vezes provavelmente sai sempre assim uma palavra que se nota o meu sotaque. Eu Adoro nasci, sotaques. eu Ou também, não por fosse acaso. eu do Porto, não é? Sim, sim, sim. Eu nasci na Madeira, fiquei lá até aos 18 anos, a minha formação foi, tirei um curso profissional de animação e paralelamente fiz teatro, que adorava, tipo, era assim a minha teatro e dança contemporânea, sempre foi assim uma paixão muito grande, só que eu decidi que não queria seguir depois no conservatório cá em Lisboa. Então candidatei-me a uma licenciatura em Educação Social, porque uma professora lá da escola tinha essa formação e explicou, e eu gostei na altura do que ela tinha falado, e tirei o curso em Santarém. Vim para cá um bocado assim às escuras, porque uma coisa é vir cá de férias, outra coisa é viver cá, criar os meus hábitos, começar a viver sozinha, gerir o dinheiro, todas essas competências que nós vamos ter que aprender e que aprendemos às vezes com a própria vida. E foi assim, depois entretanto comecei a trabalhar na área social, senti que era o caminho era a parte de ajudar o outro e estar sempre em processos de mudança e de transformação, mas não num contexto de uma medida social, que era o que eu trabalhava. Eu trabalhava no RSI, numa medida que ainda Ok, ia-te existe. perguntar isso, precisamente, em Sim, que contexto é que sim, trabalhavas. Aham. sim, trabalhei no RSI durante 7 anos. Gostei muito das famílias que acompanhei, os adolescentes, fazíamos muito trabalho ao nível de competências sociais e pessoais, principalmente nas férias. Tínhamos programas mesmo de intervenção a nível da gestão da autoestima, da autoconfiança, e foi muito interessante esse trabalho. Eu gostava muito, mas depois não gostava muito da própria medida em si, que era tem o rendimento, não tem o rendimento, por toda a logística familiar que isso implicava, eu comecei a desenvolver alguma insatisfação
em relação a isso. E Por causa da atribuição do rendimento social de na inserção, minha nesse caso. não não é só isso, acho que na minha opinião devia haver uma reestruturação da medida, porque a medida já vem do a medida primeiro foi o rendimento mínimo garantido, que foi Uhum, desenvolvido na altura no mandato do Guterres, uhum. e depois entretanto mudou, era rendimento mínimo garantido e mudou para rendimento social de inserção, em que aí houve uma certa mudança, porque antes como o próprio nome diz, as pessoas tinham garantidamente, as pessoas tinham apoio. Depois começou-se a haver uma atenção maior em termos de análise de rendimentos, a nível do próprio agregado familiar, mas mesmo assim não me satisfazia, porque o objetivo, na minha opinião, devia ser promover a autonomia das pessoas. Só que já havia ali algum enraizamento da própria medida em relação a determinadas famílias, era quase um Posso problema. só tentar trocar por miúdos, corrijo-me se eu estiver errada, é mais ensinar a pescar do que dar o peixe. Exato, exato, eu sentia muito isso e havia uma frustração muito grande da minha parte e dos colegas, e para além do peso que o próprio trabalho social tem, eu admiro muito colegas que têm 20, 30 anos de carreira na área social, porque é um trabalho extremamente complexo e E com enormes. desgastante, imagino eu. Então decidi abraçar o projeto do coaching. Enquanto trabalhava lá, fiz as formações que fazia sentido para mim, e depois é que abracei mais a formação e o coaching, por isso continuo a dar formação, menos do que antes, porque agora a minha agenda é mais preenchida com as sessões e com o trabalho, mas sinto que o meu propósito de vida faz mais sentido. Na altura eu também fazia, só que depois comecei a desenvolver alguma insatisfação pela própria estrutura da medida e não havia grandes mudanças, então não quis continuar. É engraçado, nós aqui há pouco tempo, numa conversa, falávamos mesmo a diferença entre missão de vida e o E propósito, e estavam-me a perguntar a mim, e eu era assim, é muito difícil às vezes sabermos distinguir, não é? Mas eu acho que o propósito, a gente muda, a gente vai mudando ao longo da sim, vida. sim, Aos sim. 20 temos É, um, é, aos 30 é. temos outro, e portanto é bom. E disse assim, até vamos normalizar isso e vamos parar de Sim. dizer uau, tens 40 anos e mudaste de vida. Não, vai ser a coisa mais normal do mundo, porque a gente Sim, não, chega aqui, é não que é? eu acho que essa ainda bem, porque, por exemplo, a fase dos meus pais e até amigos meus mais velhos fizeram carreira sempre na mesma área. Hoje em dia é muito Sim, comum tu teres. eu noto isso, eu tenho 45 e então ainda se diz muito, uau, e é assim, nunca é tarde para recomeçar e Não, ir para outras não. coisas a seguir o Sim. nosso propósito, não Sim, é? exato, exato. E o propósito pode mudar. Eu agora sinto completamente preenchida como coach, mas não quer dizer que daqui a 10 anos não decida abraçar outro projeto e que me sinta também apaixonada, motivada, feliz, preenchida. Por isso é deixar fluir e viver aquilo que nos dá prazer e, claro, com a estabilidade que nós precisamos do ponto de vista financeiro e tudo o Sem que é dúvida, é necessário. sempre necessário, não é? É sempre. Sim, porque às vezes viver o propósito, mas não trazer aquilo que é importante, que é a subsistência, isso traz um desequilíbrio que não é muito saudável depois para nós. Por isso é preciso encontrar aqui um meio termo e uma visão sobre aquilo que queremos e criar o próprio processo. Ok. Imagina que nós não tínhamos, que eu não tinha tido aqui outros coaches e, portanto, tu explicarias o trabalho de um coach. Como é que tu explicas o teu trabalho? Assim, eu acho que o coach é uma pessoa que acompanha e a transformação e a mudança de alguém que quer ou que precisa e que não, neste momento, sozinho não está a conseguir fazê-lo. Então, nós acompanhamos, desenvolvemos ferramentas, competências, estratégias para que ele consiga, de facto, transformar uma área ou uma equipa. Por exemplo, eu trabalho também com equipas, ainda há pouco estava a trocar mensagens com um atleta que não está cá em Portugal e que estava a ter aqui algumas questões culturais. E então o meu papel é às vezes desconstruir questões, crenças que a pessoa tem, vivências que marcaram de forma menos positiva, para dar uma visão mais positiva e transformar aquela situação em algo melhor, em algo mais construtivo e que traga outros elementos para a vida da pessoa e que promova a evolução.
Eu achei piada que tu tens uma coisa no teu site, que é para nós assinarmos na newsletter, que se chama Teletrabalho Fitar a Preguiça. E tu sabes, eu, como sou de freelancer e trabalho em casa há muito tempo, quando nós entramos em confinamento, eu era a pessoa a quem todos os outros vinham pedir dicas, como é que tu te concentras em casa? Então eu achei muito interessante teres aquilo ali em destaque. Mas É sabes que algo também. eu tenho essa experiência como tu, desculpa te É, interromper, eu já estou em nada, casa, nada, diz-me. diz que comecei a trabalhar como coach, que comecei, a primeira casa que eu vivi quando comecei a ser coach era uma casa muito fixe, que era 2 andares, então eu conseguia dividir o andar de cima era a zona de descanso e o andar de baixo era a zona de trabalho, então tinha uma biblioteca montada, um escritório, e era muito interessante, que é do género, agora fecho a porta da casa de dormir e vou abrir a porta do trabalho. Sendo que a cozinha era próxima e a sala era tudo dentro de casa. Mas no início foi muito complexo e até alguns macaquinhos. E hoje, por acaso, teve um episódio engraçado porque eu vivi muitos anos em Oeiras e eu ia muito a um supermercado e no início eu tinha vergonha de ir ao supermercado a um horário que não fosse aquele horário de fim do dia, porque é o fim de trabalho. Comecei a ter Então, alguns. porquê? Pá, porque achava que as pessoas iam achar que eu não fazia nada, que ia sair de casa a qualquer hora. E vou-te explicar, é assim, há Eu digo 10 sempre que essa é a melhor parte de ser sim, sim, freelancer. sim, mas hoje em dia eu noto isso, tanto que hoje fui a esse Pingo Doce porque tive que ir treinar e acabei por ir ao mesmo sítio que eu ia e depois comecei-me a rir porque eu disse realmente os preconceitos que nós criamos sobre nós, porque eu estou aqui às 11 da manhã a comprar fruta e depois vinha ter contigo e ia almoçar e está tudo bem, porque hoje vou sair às tantas, mas a questão aqui no meu caso era porque eu vivia num bairrozinho onde toda a gente se conhecia e Ah, conheciam-me enquanto persona como educadora social que trabalhava e agora passava muito tempo em casa, então a minha confusão e o meu julgamento era mais o que é que as pessoas iam pensar agora do que eu fazia, era mais nesse sentido. olha, O trabalhar em casa agora é normal, mas há 10 anos sim. atrás as pessoas não percebiam muito bem. É, não, eu estou há 14 anos a trabalhar a partir de casa, acho eu. E lembro-me que às vezes ia à semana ao centro comercial, assim, a meio Sim, do dia, sim. e aquilo estava cheio de gente e eu era assim, mas será que esta gente é toda patroa também de si própria, é tudo freelancer? Como é que está aqui tanta gente? Era a minha única dúvida, era como é que estava tanta gente àquela hora? Mas não sei se te aconteceu contigo, a mim aconteceu porque de repente nós passamos a ter próximo, a nossa rede acaba por ser muito com esse estilo. Por exemplo, uma das minhas melhores amigas é advogada e trabalha em casa. Depois também tinha um grande amigo meu, por acaso agora não temos falado muito, que ele trabalha em casa e a sede da empresa dele é na Suíça. Então tínhamos muita, depois acabas por ter ali uma rede de contactos e quase que de apoio o teu grupo de influência, por isso aos poucos tu te vais aproximando de pessoas com o mesmo estilo de vida que tu. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e eu ia te perguntar precisamente, por teres aquilo ali, se muita gente tem procurado desde o início da pandemia para se organizar com o teletrabalho. Sim, no ano passado foi a loucura. Por acaso estava hoje a comentar com. Pois é assim, pois é a questão das rotinas. Eu vou ao mesmo ginásio já há não sei quantos anos e o dono do café do ginásio já me conhece e eu estávamos os dois a conversar. E eu disse ao senhor, já vi, senhor Carlos, há um ano atrás estávamos em casa. E ele disse, pois, porque o desconfinamento foi no dia 15 de maio. E ele sabia a data. E depois é curioso que eu lembro-me há um ano atrás, em março, quando nós entramos em confinamento, que foi uma loucura do ponto de vista de procura de ajuda, porque as pessoas estavam completamente desorientadas e não sabiam muito bem como é que criavam métodos de trabalho, como é que podiam ser produtivas, como é que diziam agora eu estou num horário de trabalho, depois vou pôr a roupa a secar, ou agora sou cozinheira e depois sou empresária, essa distinção e essa organização, agora vou desligar o computador e não vou estar. Eu acho que o maior, na minha opinião, das pessoas que eu acompanho e que a maioria agora ainda continuam em teletrabalho, é o desligar.
Então, se não tiverem filhos, principalmente quem não tem filhos, fazer isto ao ecrã acho que é a maior dificuldade que as pessoas têm. Sem dúvida. Mas a questão agora tenho aqui um gato. Eles ou aparecem por trás ou Sim, veio mas aqui. já estou habituada nestes sons, eu conheço os gatos todos, eles depois são sempre os primeiros a aparecer no ecrã, por Ele isso não te ele veio preocupes. coçar os bigodes aqui à lente, pronto, vai ficar Que na fixe. entrevista agora. O engraçado que os meus amigos diziam-me era, os que não estavam habituados e vieram com a pandemia, e isso eu notava que, vinha alguma frustração para cima deles. Aquela hora que eles passavam no trânsito de manhã e ao fim do dia, eles diziam que não sentiam que tinham a mais na vida essas 2 horas, porque ao trabalharem em casa, trabalhavam mais essas horas, sabes? A hora que Perfeitamente. perdiam antes no trânsito, acabavam por É, estar sempre a é. trabalhar, por isso é um Porque pouco que estava. acabas por estar sempre ligado, e não sei no teu trabalho se sentes isso, mas eu sinto isso hoje de Sim, manhã eu e tive que amanhã de criar mecanismos para desligar, senão uma pessoa fica se não fica escrava. exato, é. Eu tenho, às vezes, durante a semana, decido ter manhãs. Hoje fui o caso, eu tirei amanhã e amanhã vou fazer também tirar amanhã para ir ao mercado, comprar a fruta, os legumes, ter a rotina que eu sempre tive e que isso é saudável. Isso nutre-me e dá-me estabilidade emocional também, esse tipo de hábitos. Mas eu noto que às vezes é complexo a linha que nós temos entre o trabalho e a linha que temos entre o parar, principalmente no confinamento, porque quando tu estás, hoje, por exemplo, se me apetecer, que não vai ser, porque já tenho a agenda cheia, se não tivesse a agenda cheia, olha, ia correr para a praia, ou ia meditar na praia, ou ia fazer algo que eu gostava. Mas antes, no confinamento, não, tu não podias sair, o que significa que e ontem uma mulher disse-me isso, uma diretora, uma rapariga que é diretora de uma empresa e não tem filhos e passou por um divórcio muito recente, e eu perguntei-lhe quantas horas é que ela passa a trabalhar. Ela disse: Flávia, é o meu escape. Se não estivesse aqui contigo, nós tivemos sessão ontem às 8, se eu não estivesse aqui contigo, eu estava ligada ao computador. Eu disse: Não, isso não é saudável. Pois. Já, O já trabalho tem. estás a dar aqui boas dicas para quem nos estiver a ouvir e que possa ajudar de certa forma. É isso. Eu penso que acabei por te interromper quando estavas a falar das equipas e do trabalho que fazes com elas, ou seja, Sim, atletas, alta sim. competição, tu também fazes Sim, esse sim, trabalho, não é? sim, sim. O que se passa é que eu sempre adorei desporto e sempre estive ligada de alguma forma a alguma modalidade. Quando estava na escola profissional, fui mais ligada à dança do que propriamente ao basquete ou ao vôlei, alguma coisa assim do género, mas sempre gostei muito de futebol, sempre gostei de ver o futebol, de perceber o futebol, tanto que o meu canal, e às vezes é cómico, porque não me ligo muito a novela em si, não me agrada, não gosto de novelas, não acho chato. Então eu estou sempre no canal 11, que é o canal da Federação, e às vezes olho para mim e disse, realmente, estou aqui a observar o debate que eles têm e gosto. Então o futebol, para mim, o assunto de futebol é um assunto que me dá gozo e gosto, e perceber também como é que funciona. Então desde miúda eu ia ver os jogos com o meu pai e De que sentia que clube é algum que és, Flávia? é assim, quando tu trabalhas, isto parece um bocado politicamente correto, mas quando tu trabalhas Não, é do no meio. Nacional ou do Marítimo, não estejas Não, a não, não, escolher. não, 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 porque eu não sou do Funchal, eu sou mesmo, Ah, eu sou de Machico, que é uma terra muito próxima do conheço, aeroporto. conheço. Então, aliás, agora está muito falado por causa da pandemia, que acho que é um dos sítios de risco, de alto risco e não sei o quê. Agora fala-se muito de Machico, até ontem rima, agora está famoso das piores formas. Mas eu sempre gostei de futebol e não, por exemplo, na Madeira tinha o da terra, né, o Machico, mas não tinha a ligação com o Nacional nem o Marítimo pela distância física, porque se eu fosse do Funchal, se calhar criava uma ligação emocional. O meu pai é do Benfica e, claro, a educação benfiquista lá em casa foi sempre nesse sentido. Já tive aquela fase do ferranha e de ir para a Estádio da Luz e ver os jogos e gostar, mas a partir do momento em que eu abraço o projeto de coaching e comecei a desenvolver com atletas, esse gosto e essa paixão por um clube não é deixa de existir, deixa de ser diferente, porque é o teu trabalho.
independentemente de se é um Tornas-te rapaz. mais analítica, não é? E menos Exato, apaixonada. é. Eu Deixa de ser. entendo-te. O meu pai é treinador, foi treinador de futebol, agora já não trabalha nisso, mas lá em casa nós aprendemos todos a seguir futebol de uma forma analítica e menos Exato, apaixonada, é engraçado. exato, exato. E eu aprendi muito também isso com os atletas, porque eles até podem gostar muito do Benfica, mas se aparecer outra proposta mais interessante e que lhes dê uma perspectiva de carreira maior, percebes? E eu acho que o desporto é como o Benfica, os clubes acabam por ser uma empresa que fazem a gestão dos recursos É humanos. mesmo uma empresa, E, exatamente. E e, eles eu- são os e trabalhadores dessa Exatamente, empresa. exato, e eles são funcionários, então eu abracei o projeto de coaching nas equipas, também porque percebia desde cedo que havia uma necessidade nos atletas ao nível de autoestima, de autoconfiança, de foco, de Era isso que te concentração. ia perguntar, que temas é que tu trabalhas mais com esses É, atletas de alta competição? tens vários, há atletas, tens mesmo que gerir o ego deles, porque há pouco estava mesmo a trocar essa mensagem com o jogador, porque estávamos a fazer, ele estava a pedir o meu feedback do último jogo dele e eu disse: Olha, gostei do jogo, acho que tu entraste numa esfera de ansiedade sem necessidade, mas continuamos a ver o problema que é o facto de haver atletas que vestem uma determinada cor com um símbolo muito forte no país não lhes, acaba por ser superior ao esforço que eles têm. Lá por eu ter uma camisola do Real Madrid, imagina, estou a dar um exemplo para não estar a falar Uhum, especificamente dessa equipa, sim. o meu resultado tem que ser visível perante a camisola que eu uso. Não é a camisola, o símbolo da camisola, o clube tem que ser mais forte do meu trabalho. Percebes? O meu trabalho vai refletir resultados. E as equipas, quando contratam um determinado atleta, é para apresentar resultados. O ego não tem que ser superior a eles. Então, às vezes, quando temos atletas de topo, de equipas que têm uma grande visibilidade, às vezes encontramos egos muito complexos dentro do balneário e o ego pode ser muito difícil depois para dominar ao nível dos resultados. Então, o meu trabalho é gerir de facto questões como um ego, trabalhar a autoestima e a autoconfiança, que às vezes são questões que o atleta já tem e que vêm de trás, mas que ele não tem noção do impacto que tem. Por exemplo, um atleta que teve uma lesão, tive um caso de um atleta que teve uma lesão e aquilo pôs em causa se ele iria continuar a carreira ou não. Há atletas que têm que deixar a carreira porque tiveram uma lesão e que aquilo já não permite eles terem uma performance nem qualidade de vida, têm mesmo que deixar. Uhum. E o coach o que faz é claramente, com uma equipa multidisciplinar, claramente, perceber também dentro da equipa quem é que pode estar presente para acompanhar e ser aquele ombro amigo que às vezes o atleta precisa. E o meu papel é ajudá-lo a ultrapassar aquela fase e ressignificar, dar outra visão àquela situação. O que é que podes fazer agora? Qual é o teu propósito de vida? Porque o propósito de vida de um atleta muda e numa idade ainda muito jovem. Percebes? Tens atletas que com 35, 36 anos arrumam as botas. E o que é que eu vou Já fazer? tiveram ali uma carreira e têm que É, se preparar para uma nova, não é? quem é que eu sou agora? A minha identidade mudou. Eu de repente deixei de ser o jogador do Barcelona para ser agora o jogador. Como é que eu lido Uhum. com isso? Que transformações é que isso me dá na minha autoestima, na minha personalidade, no meu ciclo familiar? E é um trabalho muito profundo, mas que, bem feito, pode trazer um renascimento, porque um atleta que deixa de jogar e que depois consegue desenvolver outro projeto, e temos casos de pessoas que tinham uma carreira como jogador, passaram a ser treinadores, como o caso do teu pai que estavas a Uhum. falar, ou ser fisioterapeuta, ou sei lá, escolhem depois outras áreas também ligadas ao desporto, não deixam de viver a sua paixão enquanto admiradores e apreciadores da modalidade ou do conceito em si, mas dão outra visão à vida deles, dão outro olhar para aquela situação. E isso é um processo muito bonito, confesso. Gosto muito quando isso acontece, quando eles conseguem ultrapassar a barreira do quem, é, quem eu sou agora. E quando se fala de coaching desportivo, fala-se também o que eu trabalho no coaching pessoal.
não difere muito de um atleta. A forma e a estratégia é que pode alterar ao espaço em si, porque o escritório dele é no relevado. O escritório da rapariga que eu Exato. estava ontem é no escritório, numa torre, e que ela gera uma equipa, mas as dificuldades, as frustrações não deixam de ser muito idênticas. É verdade. Sabes, agora estavas a falar disso do fim de carreira e tudo, e lembro de uma conversa que tive há poucos dias, que era, toda a gente de uma forma ou de outra sofreu com esta pandemia, não é? Sonhos adiados, Sim, projetos, que foram muita coisa, mas eu lembrei-me, estávamos a falar precisamente de atletas, e eu lembrei-me dos desgraçados que esperariam, por exemplo, terminar carreiras nos Jogos Olímpicos, por exemplo, e que provavelmente já não vão conseguir fazer. Deve ser tão difícil, ou seja, trabalharam, 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 conseguiram, sim. e Por este ano acaso eu ainda vi. nem sei se já foi decidido que não vai haver novamente. Estava Eu ali acho a que não, eu acho Japão. que ainda não há. Eu confesso que às vezes, como não tenho ido, porque o café que eu costumo. Há um café no Jamor onde eles estão lá muitos de a Patrícia Os Mamona, atletas, sim, sim. costumam lá estar. Eu neste momento não estou muito presente nessa situação por não estar, mas hoje ainda pensei ir lá cumprimentar o pessoal, que são todos, conheço muitos de que andam ali, mas a questão de tu trabalhares e te esforçares muito e depois não teres resultados no início é complicado. E, por exemplo, e falaste disso a um derby em que tu esforçaste, tiveste uma semana, duas, um mês, uma época a trabalhar para conseguires no fim levar o prémio, e às vezes prémios esses que têm um reforço para o clube financeiro muito grande, que põe em causa até a permanência de alguns atletas ou não. Ou seja, é uma empresa, Sim, o clube é uma empresa. A frustração do atleta quando não consegue, e saber perder e saber dar outra visão, às vezes é complexa, mas confesso que nestes últimos anos que eu tenho trabalhado, e quanto maior a experiência do atleta, menor é o período que eles têm de recuperação, ah, que percebes? interessante. Menor é, e há bocado falei com o tal atleta que eu estava a partilhar mensagens, ele disse que houve uma semana dele que foi muito complicada porque ele perdeu uma coisa que o objetivo era ganhar e trabalharam para isso. E depois eu perguntei-lhe, quanto tempo tiveste para recuperar? E ele disse-me 3 dias. Olha, o ano passado tiveste, depois fui ver as estatísticas, o ano passado tiveste quase 2 semanas para conseguir lidar com isso. E ele disse, eu já estou a ficar melhor nessa situação. E quem diz um atleta diz um treinador, e o treinador consegue ainda ser pior, que é, eu tenho um treinador que há 2 anos atrás estávamos numa final, foi muito, estávamos num processo para terminar um ciclo de campeonato. E aquilo tinha vários jogos até chegar lá. E nos segundos finais empataram e depois tiveram que passar à fase seguinte para ganhar. E eu lembro-me que esse treinador saiu do jogo completamente derrotado. E eu falei com ele ao telefone e disse: Então, como é que tu estás? E ele disse: Olha, eu não estou mesmo nada bem. Nem sei com que cara é que amanhã vou entrar no pavilhão para olhar para eles e continuar a treinar. Assim, a questão é essa: a questão é que tu amanhã tens que olhar para eles, trabalhar, se queres ganhar. E essa noite foi uma noite muito importante para mim e para ele enquanto profissional, porque depois dele falar comigo, tivemos ali uma hora, os dois, a desconstruir aquilo que tinha sido aquela situação e a ansiedade que aquilo criou, que no outro dia ele entrou, começou a trabalhar, entrou no emprego dele e ganharam, passado uns dias que houve o jogo, e foi fruto também de saber perceber que há coisas que nem sempre correm como nós não como nós queremos, e é preciso pegar nisso e melhorar, mudar, porque às vezes queremos ir para a direita, mas olha, às vezes se dermos um bocadinho para a esquerda vai ser diferente, dar outra visão sobre aquilo que nós queremos. E é um processo muito interessante, apesar de às vezes ser, quando é finais, é, é, pode a mim já me acontecer não dormir, de estar tanto à espera daquele momento, e já tive situações assim, que eu digo: E sofres com os teus clientes, não é?
Sim. Isso. Eu adorava. Há pessoas que dizem que conseguem tipo desligar e ficar. E não, não. Fico ali preocupada e então já aconteceu de terem lesões e que não convinha porque tinham recuperado há uma semana e agora voltar a ter este problema. Assim, claramente que acontece, acontece isso. Sim. Olha, nós há pouco estávamos a falar do propósito, e até acho que vi uma publicação tua em que dizia mesmo, é difícil escolher o caminho se não sabes para onde vais? Sim, 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 sim. E é engraçado que eu já tinha visto essa frase noutro sítio e há pouco tempo Sim, estávamos numa talk, com outras mulheres, e alguém disse isso precisamente. E eu vou-te confessar uma coisa, eu no meu início de carreira de jornalista disseram-me sempre que eu tinha que me especializar. Eu comecei na rádio e diziam-me sempre: "Mas tens que te especializar, é rádio dentro mas dentro da rádio o quê?" E eu: "Olha, isto já escolher só rádio já foi difícil, agora dentro da rádio ainda tenho que escolher alguma coisa." E eu sempre quis fazer de tudo um bocadinho, e costumo dizer que isto depende muito das pessoas e da especialização que estamos a falar, porque se calhar se eu não tivesse feito de tudo um bocadinho a vida toda, a minha especialização, eu costumo dizer, é comunicação, seja lá em que suporte ele seja feito, não é? Comecei na rádio, depois fui para os jornais, revistas, fiz colaborações em televisão e agora tenho projetos online e em redes sociais. Mas é engraçado como, muitas vezes nos dizem assim: "Não, tu tens escolhe um caminho", mas às vezes pode haver mais que um, não é? Pode haver 2 ou 3 e sim. às vezes é difícil é vê-los. Isso é que é Exato, é porque, por exemplo, eu sempre gostei de desporto, mas depois a vida foi-me dando outras possibilidades, como fazer coaching em empresas, coaching empresarial, coaching pessoal foi o meu primeiro, o meu início foi coaching pessoal, coaching emocional, por isso eu não sinto, eu sei que há pessoas que dizem, sou coach de mulheres, ou sou coach de desporto, eu percebo essa escolha, mas eu acho o meu foco é sempre ajudar pessoas a criar outros resultados, sejam elas floristas, sejam elas empregadas de balcão, sejam elas. Eu tenho, por exemplo, uma senhora que trabalha numa, num alojamento local e é empregada de limpeza. E pá, eu aprendo imenso com ela porque ela é uma querida, é mesmo fantástica. E depois, se calhar, passado uma hora, estou com uma diretora de uma empresa ou um diretor, e isso é enriquecedor para mim. Eu acho que eu percebo quem diz que temos que escolher só um caminho, mas eu não me sinto só. Também dou formação, eu também tenho uma loja com a minha irmã online de sapatos e adoro, porque sou apaixonada por sapatos. E há sempre ali um momento do dia que vou ao Instagram e às páginas que nós temos dos clientes e vou responder aos clientes, e depois há sempre uma parte da semana que eu vou enviar aos clientes e que adoro essa parte, de falar com as pessoas. Tenho clientes que já compram portanto sapatos, percebes? E não, portanto, e nós não me deve podemos ter várias paixões e elas fazerem parte da nossa vida. e ser eu. Então exatamente, onde eu queria chegar é, o que é que quer dizer então isso de para onde é que tu vais, ou seja, não sabes qual é o caminho, como é que tu consegues. Ainda há uns dias eu fiz aqui o jogo do propósito com uma outra coach, que era precisamente a questão era descobrir o propósito através de várias respostas que vêm nos cartões. E Sim, todas sei, as sei. perguntas são gatilhos. Aquilo é muito giro, Sim, não sei se conheces a Paula sim, Matias. sim. E foi, acho que foi aí que veio à baila essa frase também, que é o que é que nós estamos a dizer às pessoas quando dizemos isso? Tu tens que primeiro saber para onde é que vais. Eu acho que, o "tens que" é uma palavra, é um vocabulário muito forte. Mais do "tens que" o que é que tu gostas de fazer? O que é que te faz sentir feliz? O que é que dá-te prazer? O que é que te move logo pela manhã e sai o sorriso e tu sentes que o caminho, é por aí? Olha, quando fiz esse post, lembro perfeitamente a um colega meu do coaching desportivo que estudámos juntos, e eu sempre o conheci como professor de educação física. E curiosamente, nesse posto descobri que ele não é professor de educação física agora. E ele trabalhava como professor de educação física só naqueles programas curtos de escola, e depois que tinham um ordenado
mais abaixo do que o comum de um professor, e depois tinha um período à noite que trabalhava como treinador de futebol. E eu lembro-me que já houve uma partilha de outro amigo nosso que disse que o facto de ele trabalhar à noite é que lhe condicionou muito a relação dele, porque em termos familiares aquilo não ajudou e tanto que ele agora está divorciado. E ele partilhou ontem no post, quando escreveu por baixo, foi: Olha, sabes que eu sempre imaginei que o meu futuro e o meu propósito era ser treinador e trabalhar como, como, como professor de educação física. Com a pandemia, tive que me reinventar e não é que descobri que adoro ser contabilista. Olha, aí está algo que eu pensei nunca ouvir na minha vida. Adoro ser Yeah. Sério, eu até posso te mandar, tipo, ele me escreveu aqui e eu fiquei, máximo. a sério, exato, é isso. Eu quando. E depois é assim, e sem julgamento, e sem qualquer medo disso acontecer. Eu lembro-me quando fiz o CAP, que já foi há mais de 10 anos, havia uma colega minha que era engenheira e trabalhava mesmo numa empresa, tipo, sei lá, EDP, estás a ver, assim, uma empresa forte, e ela decidiu criar um projeto de agricultura biológica, de agricultura, não sei se era biológica, e ela até ganhou um prémio da Fundação Gulbenkian e ela foi viver para o Alentejo, família formada e tudo, e está há 15 anos atrás, que hoje em dia é muito comum haver muitos jovens ou pessoas que já têm uma carreira assim mais sólida que decidem ir para o Alentejo e compram uma herdade e alugam e criam aquele tipo de alojamento local. Hoje em dia há muito isso, cada vez mais. Uhum. Aliás, a procura de casas em zonas mais rurais aumentou muito, principalmente esse modelo de casa, mas há uns anos atrás isso não era muito comum. Eu acho que mais do que tu tens que é o que é que te apaixona, o que é que tu gostas, o que é que dá-te mesmo prazer. O nosso propósito às vezes pode estar num hobby. Olha, eu adoro fazer ramos de flores, então eu sou, não é o meu caso, mas sou sempre que há festas ou aniversários, sou eu que preparo a decoração de casa. Olha, e que tal fazeres um curso de decoração de interiores? Eu adoro a organização. Tenho uma rapariga que é assim, ela adora organizar a casa, é super fã da Marie Kondo, que é aquela especialista de Eu sei. arrumações. Ela adora, ela já me deu imensas dicas para arrumar as gavetas da roupa interior e das gavetas normais. Eu também E, sei essa coisa toda e ajudo amigas a fazer isso. exato. Só me E falta criar então, a empresa. pois, então eu já incentivei ela a fazer uma formação mesmo direcionada para isso. E mesmo há pessoas que aconselham aquela mudança radical, que é: "Eu não estou feliz, vou-me despedir e vou começar noutra coisa qualquer". Eu não digo que isso é bom nem que é mau. Para mim não foi bom. A minha experiência não foi boa, porque eu para promover a minha mudança de coach de educadora social para coach, eu deveria ter uma base, se calhar ter um período em que era coach e educadora social por causa da base financeira e depois é que avançar totalmente, porque depois estive numa fase de grande instabilidade, que é como é que eu vou conseguir pagar as contas se eu não tenho ainda um número de clientes suficiente para conseguir viver o meu propósito. Então, vivi no início da minha carreira enquanto coach, não fui assim tão confortável. Mas o nosso propósito, na minha humilde opinião, está à distância de uma grande paixão. E que depois nós vamos alimentando, vamos fazendo formações, vamos experimentando com amigos, com pessoas próximas. Se gostas de comunicar, olha, porque não criares teres um próprio programa online e ver como é que funciona, se gostas de escrever, porque não ter um blog em que fazes, em que começas a escrever uns textos e quiçá fazer um workshop de escrita criativa e vamos dando estes passos. Eu acho que experimentar várias coisas também pode ajudar. Para quem está muito confuso nesta fase, mas eu não gosto do tens que, não acho que seja por aí. Acho, acho uma boa filosofia, eliminar o tens que. Sim, sim, sim. O ir experimentando eu também acho sempre que é a melhor opção. E as pessoas que vão ter contigo normalmente já têm mais ou menos uma ideia ou tu notas que elas estão assim completamente perdidas? Tens 2 tipos de clientes. Aquele cliente, por exemplo, eu tenho uma pessoa que começou há pouco tempo a trabalhar comigo, que também é coach,
tem formação em programação neurolinguística, só que ele, apesar de ter essas ferramentas, não consegue aplicar ao ponto de causar a mudança que ele precisa e procura. E depois tens três, tens aquele cliente que tem algum conhecimento, que já leu algum livro de desenvolvimento pessoal ou de autoajuda, que antigamente era mais esse o autoajuda, e que percebe que num livro, eu tive um caso assim, houve um rapaz que num livro dizia que todos deviam ter um coach, então ele procurou um coach no sentido de ter uma orientação, e é uma pessoa extremamente organizada de projetos, tem vários projetos, olha, Há não tem só, vários, tem, há vários livros que dizem isso, é procurar um professor, um coach, um sim, mentor, e que nós exato, depois seremos também isso para outras pessoas, e é assim que exato, se passa conhecimento. exatamente. Por isso, depois tens aquelas pessoas que vêm de facto por amigos. Um caso que eu tenho mais recente foi um amigo dela que fez, que teve resultados e que ela também quer. E então não tem assim quase conhecimento nenhum, mesmo de leituras, nunca leu assim nada, mas como já tem alguém de referência, acaba por vir. Por isso há vários géneros de pessoas que podem ter. Há vários níveis, não é? Há Sim, vários níveis de estar perdido e à procura do propósito. Por norma, as pessoas têm consciência das suas mais-valias melhor do que os seus defeitos ou não? Ou do que as suas as chamadas falhas, e nós falamos já aqui também muitas vezes nós todos temos a síndrome do impostor ou da sim, impostora, não é? sim, Ah, sim. não, eu não consigo, ah, não, eu não tenho capacidades para isso. Portanto, toda a gente tem um bocadinho isto. Hum, Sim, não, depende do tipo de pessoa. Há pessoas que já estão já vêm de um processo de transformação muito grande e quando procurou o coach é muito numa base de continuar esse processo e ter às vezes outra visão perante a mudança que ela quer. Mas depois tens, claro, obviamente, pessoas que estão numa zona de conforto muito grande ao nível profissional, ao nível da relação, ao nível da própria vida delas, e então o que está subjacente a isso é o síndrome do impostor, porque se a pessoa está sempre no mesmo sítio e não muda porque acha que não consegue ter um trabalho novo ou não consegue ganhar mais dinheiro, o que está subjacente é mesmo a crença do não consigo, ou mesmo ontem soube uma história que era uma mulher que não está feliz no casamento, é uma pessoa que não. O marido, neste caso, não é uma pessoa que lhe dá assim grande felicidade e traz assim uma dinâmica de crescimento, não há nada disso, mas ela não vai mudar porque não quer começar do zero novamente, porque já tinha começado há 20 anos atrás do zero e não quer voltar a fazer isso. há de tudo um Há tudo bocadinho. um E por pouco, sim, acaso eu fui buscar este tema porque tu tens realmente aqui um dos teus posts no blog, não sim, é? Que tens sim, que sim. és tu a tua maior crítica. Sim, eu acho que sim, eu acho que nós somos os nossos maiores críticos, porque isso às vezes desencadeia processos de perfeccionismo muito destrutivos, sabes? Quando eu não apresento um trabalho porque tem que ser perfeito, ou eu não arrisco porque tenho medo e porque eu acho que não sou capaz, eu sou a minha maior inimiga, não é? Só que o maior desafio aqui é eu descobrir que não estou a avançar ou mudar a minha vida exatamente por este processo que eu desenvolvi dentro de mim de que não consigo e não sou capaz. Mas infelizmente acho que nós somos os nossos maiores críticos. Às vezes também Sim, com a nossa história, não é? Se já há uma história de familiar em que nunca houve grande crença e grande eh, afeto, grande entusiasmo e grande apoio, isso depois na vida adulta pode desencadear o não consigo, eu não sou capaz e não vou em frente, tenho há coisas medo. que nos acompanham a vida inteira, não é? Há pouco tempo eu estava a fazer era uma talk, Sim, uma manhã de talks, aliás, e no meio eu estava a dar um dos meus workshops de escrita, sim, durante uma hora, um exercício. E lembro-me, o objetivo era as pessoas perceberem que da mesma frase de partida,
toda a gente conseguiu construir um texto diferente e isso mostra a nossa escrita, a nossa voz e como todos nós somos únicos. E lembro-me que houve uma das senhoras que estava lá que disse assim: eu vivi a minha vida toda com a voz da minha professora a dizer-me que eu nunca iria saber escrever bem. Ou seja, isto da primária, não é? E aquilo dinamita, ou seja, até parece que tu depois não. Imagina, tu na primária até podias não saber escrever bem, mas durante a vida, o resto da vida, agora com 40 anos, tiveste várias oportunidades para aprender, mas isso continua lá, ou seja, nós Ali, minamos-nos, não é? eu costumo dizer que há duas vozinhas, há a vozinha da Flavinha e há a vozinha da Flávia. A Flavinha é aquela voz tóxica que diz: olha, não arrisques, olha que não escrevas esse post porque não sabes escrever bem. Olha, não escrevas esse livro porque quando eras miúda a professora dizia que eras um desastre e só davas erros nos ditados. Não faças, não abraças um novo projeto porque a tua mãe diz que o confortável é que é. Percebes? Esse tipo de voz todos nós temos, só que é importante às vezes calá-la e dar mais eco àquela que é a nossa potencialidade e a nossa força. E há pouco fizeste uma pergunta muito interessante, que é: nós damos mais voz àquilo que não somos capazes ou damos mais voz àquilo que somos capazes? Ao longo do tempo eu vejo isso, ainda bem, nestes assuntos, isso vai começando a ser realçado, mas numa fase inicial, quando tem processos de autoestima muito baixos, claramente que a voz sabotadora está sempre, é a que vence. E Ela pode existir sempre, não é? Mas há sim. pequenas doses e grandes doses. Sim, eu acho que ela existe sempre. O medo que nós temos, por exemplo, de, olha, de repente que sempre fui bancária e agora quero decidir, há um caso assim, deixar este trabalho e lançar um projeto de alojamento local no Alentejo. Como é que este arriscar, porque aqui está também uma mudança de identidade, eu sou a doutora diretora do Banco X e vou passar a ser a Com dona do ordenado alojamento. fixo, Sim, 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 certinho. sim. Mesmo uma pessoa que até tem sucesso no trabalho que tem, a mudança e esse arriscar, essa vozinha vai realçar, é normal, porque é mudança. A mudança é um processo que assusta, porque eu não, se eu estou Ia-te perguntar confortável. precisamente isso, de porquê que a mudança nos assusta. Porque, pá, porque tu estás habituado a um ordenado fixo, estás habituado a sair de casa das 9 às 18 e a tua rotina é aquela, o local de trabalho até é perto, até ao lado de casa, ou é até vais de autocarro e lês um livro, está tudo certo, ao final do mês o ordenado cai, e quando decides abraçar um projeto que é teu, o ordenado só cai se tu trabalhares e tu te dedicares. Que às E não consegues vezes. culpar ninguém, não é? Pois não, pois não, pois não. E que é curioso que há muitos casos, que ganham 3 ou 4 vezes mais do que ganhavam quando tinham um emprego fixo. Mas mesmo assim, terem essa noção que é possível, no início continua a ser assustador, percebes? Porque é a visão do desconhecido, é a visão do, não, do invisível. Porque o trabalho fixo é visível. Tu tens um contrato, tu assinas, tu cumpres, depois fechas a porta, entras em casa e assumes o teu papel familiar. O papel que nós temos agora de estar em casa e ter o nosso escritório e depois ter a nossa família, é diferente e ao mesmo tempo um desafio, é um desafio grande, é diferente e essa mudança acho que está a ser muito, está a acontecer muito neste momento que nós vivemos com a pandemia. Mulheres que eram tinham determinadas funções e as empresas não continuaram e que agora estão a se desafiar com as plataformas online, com o Instagram, com o YouTube, são mães que agora querem abraçar um projeto mais ligado a esse papel. No início é como qualquer projeto, assusta, mas há casos de muito sucesso em Portugal e casos de pessoas que fizeram bem ter mudado, porque são muito mais felizes agora. Eu costumo dizer que 99,9% das vezes a mudança é para melhor. Se nós estamos certos que é aquilo que queremos, a mudança é Pá, quase sempre para melhor, não é? eu acho que a mudança é sempre para melhor. Às vezes nós não estamos então.
não conseguimos estar atentos a perceber os sinais, porque alguém que muda e no início, imagina, eu estou num emprego das 9 às 17 e mudo para outro emprego com o mesmo horário, mas a forma como o trabalho é diferente. Mas eu já estava confortável há 10 anos naquele e a coragem que eu tive para mudar, mesmo não sendo um emprego que eu gosto tanto ou que não gosto muito, já dei o passo, o que significa que eu me sinto mais motivada para continuar este processo e quiçá a coragem eu acho que é a competência mais poderosa que uma mulher ou um homem pode ter, porque assumir para ela que não está feliz e que quer mudar é gigante. É verdade. E fazer isso várias vezes, não é só uma vez na vida, é várias vezes. Começar do zero, é começar do zero profissionalmente, começar do zero numa relação, começar do zero num país novo, começar do zero num projeto paralelamente com outro, percebes? Mas é isso que nos faz crescer, porque tu vais Uhum. sempre procurar informação, vais sempre ler outras coisas, vais sempre te conhecer um lado teu que de outra forma não ias conhecer. Exatamente, acho que disseste a palavra certa, faz-nos crescer porque nós estamos sempre a aprender, não é? Sempre, todos os Exato. dias e com toda a gente que nos aparece. Aliás, faz parte dessas frases de míticas, não sei se é do Sim, Robin Sharma, que é quando o aluno está pronto, o professor aparece. sim, é, Por isso, é, 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 é. manter a mente aberta para o que vier, porque se de facto estamos à procura de alguma coisa, temos que estar. Sim. hum, Abertos para isso. Eu também gostei muito de um post que tu fizeste, que é a síndrome da segunda-feira. Ah, E isto é uma coisa que também só dá a quem lá está, trabalha só de segunda a sexta. Porque quem é freelancer e assim não tem síndrome de pois segunda-feira. não, pois não. Às vezes a minha segunda-feira, não sei se é o teu caso, a segunda-feira é o meu dia de folga, às vezes acontece, por exemplo, no Sim, desporto, sábado e domingo está a bombar os jogos. Tipo, não dizer, olha, tchau, que eu vou descansar sábado e domingo e depois volto. Isso não existe. Por isso, não, muitas vezes a segunda-feira já aconteceu. Agora não tem acontecido tanto, porque eu tenho feito às vezes as manhãs, tiro uma manhã hoje, outra manhã amanhã, de outra manhã, mas a segunda-feira acontece principalmente quando as pessoas não estão felizes. E eu tive uma colega de trabalho que já é uma senhora assim mais de idade, que era uma querida, e continuamos a trocar mensagens no Instagram, que ela agora tem Instagram, eu acho cómico que ela tem Instagram e não era nada de redes sociais, e ela sempre que chegava ao trabalho, à segunda-feira, mais uma segunda-feira. E eu, então, aliás, mas a síndrome começa ao domingo à noite. é, Essas pessoas ficam ao domingo à noite, começam a ficar já muito incomodadas, porque, oh não, lá vou eu ter que ir outra vez. pois é, é. A síndrome começa no domingo e às vezes quando estamos em estados de grande insatisfação, vi- há pessoas com crises de ansiedade, insónias, e aí se alguém tiver a ouvir isto mais tarde e tiver a viver um caso destes, pá, independentemente do tipo de ajuda que procure, não fique sozinho a viver essa dor porque Uhum, é uma dor muito complexa e que a longo prazo pode trazer consequências chatas na vida da pessoa, até a nível de saúde. A nossa sim, saúde está completamente interligada com o nosso nível de prazer e felicidade. sim. E eu tive um caso assim, de uma pessoa que tinha saído da faculdade, trabalha numa grande empresa ligada ao setor alimentar, e ele teve 2 anos nos trainings, que é assim que se chama, nessa empresa, e depois de ter saído desse processo, agora está num processo como diretor. E ele teve de janeiro e fevereiro muito em baixo, porque não estava a se adaptar ao registro que tinha assim de trabalho. Então a segunda-feira era a depressão completa, porque mais um dia de trabalho, mais uma situação que eu não estou feliz e eu tive aqui 2 anos à espera para conseguir ter esta oportunidade para perceber que não sou feliz. E agora? Eu falo disto porque eu senti, felizmente foi só num sítio onde trabalhei e senti, e lembro-me que estava a fazer o que eu chamei sempre a minha almofada económica, que era para chegar a uma altura Sim, e sim. dizer so Tchau. long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye.
E foi assim. Só que os meus timings são muito engraçados, porque eu despedi-me e estávamos na. Não se sabia que ia ser uma crise tão duradoura e tão forte, que foi da crise do subprime em 2008, e eu despedi-me ali à volta de 2009, Foi acho eu eu. também, eu fui mesmo em 2008, foi assim. Saí de um lugar de quadro, portanto, isso. Então, correu bem, me imaginam, foi começar do zero. Passado um tempo, estava eu sem clientes, eles também, eu tinha ido trabalhar para casa e eles rescindiram comigo. Aliás, avisaram-me logo, Susana, se sabe que se tivermos que prescindir serviços com alguém, vai ser a primeira, porque agora vai para casa, vai sair dos quadros e vai ficar a recibos verdes. Então, assim foi. Passado meio ano, estava eu novamente sem nada. Isso já foi a segunda vez e a terceira foi agora com a pandemia, em que eu tenho que recomeçar do zero o projetos. Mas lá está, tudo o que nós vamos aprendendo são ferramentas, não é? Estas Sim, coisas. sim, e tu, não sei se já fizeste essa análise, que é a dor que tu viveste no primeiro momento em que, e agora quem eu sou, como é que eu vou começar do zero? Ao longo dos anos é diferente, porque tu, ok, se já passei por isto há 2 anos, vou continuar. E depois até as próprias. Aí está, o nosso grupo de influência. Isso eu acho que é muito importante, as pessoas que nós temos, o nosso suporte À emocional. nossa volta, não é? Uhum. Eu, por exemplo, lembro-me quando deixei em 2008, eu faço biodança, não sei se conheces, sabes o que é? Conheço, sei, mas podes já agora explicar só aqui Explicar. para quem nos vai ouvir. Epá, isso é um tema É interessante, mas se difícil, mas calhar é muito posso dar giro. a um convidado, pois posso dar o contacto de um convidado que será a melhor pessoa Que para venha falar explicar. sobre isso, boa. Sim, eu dou depois o contacto do Vasco. O Vasco é um dos meus professores, com o Álvaro, nós dançamos em Alvalade. Pá, eu gosto mesmo muito deles. Nós já dançamos há 8, 9 anos, para aí 8 anos, estamos juntos. Agora com a pandemia eu não tenho estado tão presente, porque eu ao final do dia, quando tenho mais sessões, e as danças é à quarta-feira, agora estão a fazer via Zoom, por causa também de não haver Pois, contacto físico. E a Biodance é um sistema desenvolvido pelo médico, que é o Rolando Tordo, acho que é assim o nome dele, e touro. Toro, exatamente. Não me lembrei, estou aqui a Sim, ver. sim, sim, Fui. sim. E ele criou este sistema onde, através da dança, promovia o desenvolvimento humano e pessoal das pessoas. Então, ele trabalha 4 áreas, que é a parte emocional, a parte da vitalidade, a parte da transcendência, e acho que falta mais uma, mas através da dança nós conseguimos expressar o que nos vai na alma com base nessas linhas que ele tem, que ele desenvolveu e que ele sente que te vai ajudar a tu descobrires quem és, porque trabalhas a tua identidade, a relação com os outros, trabalhas os afetos, porque há quem às vezes utiliza de forma incorreta a biodança como é aquelas pessoas que andam aos abraços, dançam e andam aos abraços, não tem nada a ver com isso. A biodança é a expressão, há determinadas áreas que eles põem uma determinada música e isso vai desencadear dentro de ti uma determinada emoção. E se, por exemplo, se estiveres numa fase menos boa, se calhar pode ser chorar. Mas se estiveres também numa fase boa, também pode te apetecer chorar. Eu choro de alegria, eu choro de tristeza. Choro é uma emoção como qualquer outra. Então a biodança, no início da minha carreira como coach, foi a minha salvação, porque eu estava em casa, mudei totalmente a minha estrutura de vivência com pessoas, onde, como assistente, como educadora social, eu tinha sempre muita gente, e de repente vou para casa, sempre sozinha, e precisava de ter aquele respirar de pessoas. Ia todas as quartas às aulas e adorava, porque era o meu momento de convivência, de estar com os meus colegas, ter um hobby, na minha opinião, e que te dê estrutura, não é? Que seja um hobby que tu sintas que te ajude. Por exemplo, tenho uma tia que ela passou a pintar. Ela descobriu o talento de pintar, então começou a pintar quadros e dizia que nem se dava conta do tempo. Para mim, dançar é isso. É nem olho. Aliás, nós na biodança nem temos relógio, nós tiramos. Mas dançar é a expressão do que vai na alma, seja ela boa ou má, é o que é.
muito bom. Eu até tinha visto aqui, porque fiz a pesquisa enquanto estavas a falar, uma das frases do Rolando Toro é: "Biodança é a poética do encontro humano". Bonito, É, não é? epá, é. Eu já tive momentos na biodança, epá, é mágico. Uma vez fui dançar, porque nós fazemos retiros. Ultimamente não, né? Ultimamente com o Covid já há Pois, 2 anos que nós 2 anos que nós não fazemos, mas nós fizemos um retiro, na Praia da Galé, lá embaixo, e nós dançávamos mesmo na praia. Epá, foi mágico, sei lá, depois o sol no fim do dia ia embora e andávamos todos, aquela energia, a energia que se cria humana, a relação com os outros. Eu não, alguns não sei o nome dos, agora que já estão há muitos anos, sim, mas lembro no início não sabia o nome dos colegas, mas a dança aproximava e era tão poderoso aquela relação que nós criávamos. É muito intenso e positivo. é muito interessante isso, porque mexe com tudo, não é? Epá, Mexe com o mas físico e mexe com o psicológico, é muito giro. eu acho que mais do que o físico, é a parte, psicológica, porque, por exemplo, alguém que é muito rígido, depois Uhum, na forma como anda e dança, tu notas. E depois o processo de mudança da dança daquela pessoa é mágico, porque depois tu, por exemplo, há um movimento básico que nós fazemos a dançar que é mexer um dos braços e fazer assim. E porquê? Porque estamos aqui a desbloquear o peso dos ombros. Nós, quando estamos ao computador, fica aqui um peso. E há pessoas que até que desencadeiam problemas de saúde aqui nos ombros por causa da postura. E a dança exatamente. ajuda-te a amolecer, tal como quando tens um cubo de gelo. Eu acho que os processos de mudança é exatamente isto. Tens um cubo de gelo que está no frigorífico, tu tiras, quando aquilo descongela, começa a cair a água. E às vezes vês isso na biodança, as pessoas que são muito rígidas, mas depois começam a expressar a emoção delas, e isso é Boa mágico. comparação. E isso é amolecer o coração. Uhum. Pode haver o porquê que a pessoa é assim, sei lá, tem tanta coisa, uma Sim, pode mãe, haver. milhentas formas da pessoa se ter transformado em alguém mais fechado, mais desconfiado, mais reservado, mas isso não faz dela uma pessoa só aquilo, percebes? Ela não é só aquilo, ela tem dentro dela algo muito mais poderoso, e com o processo, quer na dança, ou no coaching, ou psicoterapeuta, vai ajudar a desbrotar essa beleza e essa luz que a pessoa tem. Lá está, ir buscar as coisas boas. Sim, sim. E olhar Mesmo que a sempre gente tenha sempre a síndrome da impostora. que ela às vezes anda sempre ali. Muito bem, Flávia, foi ótimo ter-te aqui. O tempo passa mesmo a correr. Pois é, estava a olhar Ah, agora para o relógio que eu tenho que também daqui a pouco exatamente. sair. Muito Olha, obrigada por teres aceito obrigada, este convite e obrigada por tudo que disseste aqui. Penso que vai ajudar muita gente e também quem quiser depois procurar o trabalho da Flávia, eu vou deixar aqui os links. Muito obrigada, beijinhos e um ótimo obrigada, trabalho. obrigada, Susana. Beijinhos, fica bem. Tchau, tchau. Tchau. Também. Tchau, Obrigada, tchau. obrigada.